Na hidrologia, o elemento bastante básico de estudo é a bacia hidrográfica. Então, é natural que as pessoas estudem as bacias hidrográficas, uma vez que a bacia hidrográfica ela é considerada a nossa unidade hidrológica básica de estudo. E aqui considera-se que essa bacia ela é definida pelos limites dos divisores de água. Então, toda a água que cai dentro desses limites, de alguma maneira, vai escoar para essa drenagem. E supõe-se aí um único ponto de saída. Então, ou a água da chuva que caiu aqui vai voltar para a atmosfera, ou então ela de alguma maneira vai percorrer esses caminhos e vai sair pela saída da bacia hidrográfica. Isso é uma suposição bastante forte e que nem sempre isso é verdade. Mas se eu quero estudar processos hidrológicos dentro da bacia, então eu tenho que fazer um processo de discretização. Então, para estudar partes dessa bacia, eu vou ter que subdividir essas bacias, e daí existem diferentes maneiras de fazer isso. Então, é o que a gente representa toda essa nossa topografia, que é o que define toda essa parte de movimentação de água que a gente viu, através dos modelos digitais de elevação. Então, existem diferentes representações desse modelo digital de elevação. Cada uma vai implicar num estudo ligeiramente diferente da modelagem. Mas o mais tradicional que a gente encontra nos modelos hidrológicos distribuídos é mesmo a grade regular. Então, a grade regular, cada elemento dessa minha grade representa a altitude deste ponto, e o meu modelo hidrológico, ele basicamente vai ter que entender como que se dá essa conexão entre esses elementos, pensando que a água que sobrar num determinado elemento, ou seja, por escoamento superficial ou subsuperficial, vai ter que ir para algum lugar. Então, eu tenho que ter uma representação do que a gente chama de topologia, ou do relacionamento desses elementos. Ele é bastante popular pela fácil representação e manipulação em ambientes de sistema de informação geográfica, né? Essa topologia ou relacionamento ela é implícita no sentido de que cada elemento só pode se relacionar com um dos seus 8 vizinhos. Isso tem facilita uma série de representação computacional. E também a correspondência que ele tem com dados matriciais. Então, eu posso facilmente juntar com imagens de satélite ou outros dados que também estão representados na forma de grade regular. Lembrando só que cada elemento dessa grade, ele pode representar tanto um ponto específico altimétrico, como uma média altimétrica do elemento que ele representa. De qualquer maneira, sendo uma representação ou outra, a gente pode imaginar que isso daí, novamente, é uma simplificação da realidade. Então, ao simplificar a realidade, a gente vai ter uma série de problemas. Aqui tem um dado que tem disponível globalmente, que é o dado do SRTM. Aqui tem a imagem do GeoCover, que é do Landsat, uma representação nas bandas 543, onde a gente percebe algumas feições hidrológicas, mas é um pouco difícil de ver, porque a vegetação aqui ela tem um papel aí de suavizar essas feições, já que essa floresta ela cobre todo esse relevo. Essa é uma região próxima de Manaus. A mesma região vista pelo SRTM, então aqui já é um modelo altimétrico, onde os níveis de cinza que representam diferenças altimétricas, a gente já vê a riqueza de ambientes que eu tenho representado aí sob a floresta. Então a floresta não é tão homogênea quanto a gente pensa. A floresta dá uma impressão de homogeneidade, mas na realidade os ambientes são bastante complexos. Esses dados que a gente tem trabalhado bastante aqui. Uma coisa que é importante a gente perceber são limitações do uso desse tipo de dado. Então, esses modelos digitais de elevação, eles têm influência da vegetação pela própria modo de aquisição. Então, essa vegetação, ela pode tanto atenuar ou exagerar feições do relevo, ou então criar artefatos, que a gente vai ver alguns exemplos. Então, é importante a gente entender o dado. No caso do SRTM, como ele foi obtido através de radar na banda C, esse radar ele tem pouca penetração na vegetação densa, então, na realidade, o que o satélite obteve como dado pode não ter sido a altimetria real da superfície, e sim uma
a altura da copa das árvores. Então, isso tem como resultado que o modelo ele não representa perfeitamente a superfície. E com isso a gente vai ter um monte de problema, né? E o aparecimento aí de artefatos, principalmente relacionados com a parte antropizada. Então aqui é só um exemplo de como que isso acontece no caso do radar. Não estou dizendo que por causa disso inviabiliza o uso do SRTM, não, mas na realidade a gente só tem que estar atento a esses problemas. Para os modelos hidrológicos é muito importante que a gente descubra então o caminho que essa água está fazendo, e para isso a gente usa o modelo de elevação, só que por uma série de problemas, entre eles esse que a gente falou da influência da vegetação, o descobrimento desse caminho não é tão trivial, não é tão fácil. Tá? Então a eliminação desses que a gente denomina de sumidouros, que são pontos que a gente chama de mínimos locais, que é onde a água flui todos para aquele ponto e a gente não sabe para onde que aquela água vai. Então, um primeiro passo seria a construção dos modelos digitais de elevação hidrologicamente consistentes, que é consertar essa conexão. E daí, para isso, eu preciso de uma grade que vai me mostrar essas conexões. Então, eu posso ter uma representação de múltiplas direções de escoamento, que eu pego para cada elemento, eu descubro todos os elementos que estão abaixo dele, então são elementos na qual ele vai fluir a água. Então um exemplo é esse primeiro elemento aqui, 56, então ele pode fluir parte da água dele para esse elemento que tem 55 ou parte para esse que tem elemento 52. Se eu construir isso para todos os elementos, eu tenho uma grade extremamente complexa. A dificuldade da utilização desse tipo de grade é que não existe um único caminho para eu ligar dois pontos. Eu posso ter deste ponto ligando a este ponto através desse caminho, mas também esse outro caminho é possível. Então eu tenho múltiplos caminhos diferentes para percorrer. Isso causa uma série de dificuldade computacional. Então é usual a gente trabalhar com uma grade que a gente chama de LDD, que é a direção local de drenagem, onde dessas múltiplos caminhos eu escolho uma. E daí existem regras para eu escolher qual é esse caminho. Tá? No caso aqui a gente usa a de maior declividade, aonde a água flui com maior velocidade. Então nesse caso eu tenho uma simplificação dessa topologia aí através dessa grade. Só que nesse caso aqui apareceu aqui um caso de um sumidouro. Então todos os pontos convergem para aquele e aquele não vai para lado nenhum. Então, um procedimento clássico é a correção dessa direção de fluxo, e daí existem vários métodos que eu não vou entrar em detalhe. Aqui tem um exemplo de como isso pode ser feito, aonde ele então, dado um sumidouro, ele vai tentar achar qual é o caminho mais provável que ele deveria fazer. Daí existe uma série de algoritmos para fazer isso. Tá? E um outro processo que é bastante clássico também, que é básico, é a determinação da rede de drenagem extraída desse modelo de elevação. A primeira parte é o que representa essa rede de drenagem, que pode variar de acordo com a aplicação. Então eu posso considerar ou não os canais intermitentes, posso considerar as áreas saturadas como parte da rede ou não. Então isso vai depender muito da aplicação. Posso estar interessado na largura do canal. Então, a representação dessa drenagem pode ser feita por linhas ou por polígonos, isso vai mudar. Eu posso estar interessado na hierarquia dessa rede, então é o que a gente chama de ordem desse rio. Então, eu posso estar interessado em descobrir qual é o ordenamento dessa rede. E problema básico, bastante geral, é definir onde começa essa rede, que é o que a gente chama das nascentes. Então, existe uma série de procedimentos para a gente tentar buscar isto. Tá? Então, aqui é só um exemplo que, mesmo uma rede de drenagem, ela pode ser considerada dinâmica. Então, conforme vai acontecendo a chuva, essa rede de drenagem ela pode crescer ou retrair. Então, definir qual dessas que representa a minha rede de drenagem é um passo importante. Tá? E, para a extração da rede de drenagem, a maneira mais clássica é contabilizar aí para cada ponto quantos pontos drenam água para ele. Então aqui tem uma representação que a gente chama de área acumulada, que representa quantos pontos drenam água para aquele ponto, contando inclusive com ele. Isso é um processo computacional, não tem nenhum segredo nisso. Mas daí o processo de obtenção de rede de drenagem
basicamente se define na escolha de um limiar, onde eu vou então fazer um fatiamento dessa grade. Então, se eu escolher um limiar igual a 30, eu digo que todos os elementos dessa grade que têm valores igual ou superior a 30 vão fazer parte da minha drenagem. Dizendo assim, eu tenho mais do que 30 pontos que drenam água para aquele ponto. Então, com isso, é um processo de fatiamento. Isso, a minha drenagem é representada por aqueles 3 pontos. Se eu escolher um outro limiar, eu vou ter uma outra drenagem. Então, a escolha desse limiar é um processo empírico e vai depender bastante da aplicação e do uso que a gente quer fazer dessa drenagem. Então, aqui tem só um exemplo prático. Aqui é a representação da área de contribuição extraída de uma parte daquela grade do SRTM. Então, se eu escolhesse um limiar de 500, eu teria essa região de drenagem. Se eu escolhesse 50, eu teria esta. Se eu escolhesse 5, eu teria essa. Qual das 3 é a verdadeira? Depende do que você vai fazer. Então, depende da sua aplicação, você vai escolher uma ou outra. O grande problema do SRTM é, pela origem dos dados, ele tem uma série de artefatos que, para estudos hidrológicos, deveriam ser arrumados ou corrigidos ou minimizados antes do uso desse dado. Então, aqui tem uma área que também é próxima de Manaus, é a BR-163, que liga Manaus a Porto Velho. E no SRTM, para a gente fica muito claro onde está essa estrada. Então, aconteceu um desmatamento, né, para a abertura dessa estrada, e no dado do TM, do Geocover, isso é facilmente reconhecível. A gente esperaria que no dado de altimetria isso não aparecesse, porque isso é vegetação, mas na realidade aparece sim. Então, no dado do SRTM, essa parte, ela aparece bastante clara para a gente, esse artefato. Se a gente ignorar isso e fazer um processamento, aqui tem só um exemplo do que acontece, nos nossos modelos, nossos processos de correção, esta estrada, ela tem a mesma feição, a mesma característica de uma drenagem. Observe aqui que eu tenho a estrada aqui em cima e logo aqui embaixo eu tenho uma drenagem. O perfil altimétrico retirado aí de A a B, eu percebo dois mínimos aí, representando cada uma dessas feições. Então, aqui é uma drenagem, aqui é a estrada. Então, eu sou incapaz de separar essas feições por processos automáticos. A consequência disso é que todos os atributos derivados desse modelo de elevação vão carregar esse problema do artefato. Essa aqui é uma imagem de declividade, onde eu percebo claramente que todas as bordas dessa área de estrada formam áreas com grande declividade. E isso é totalmente artificial. Isso vai fazer com que essa declividade seja superestimada nessas regiões. Se eu ignorar e fizer todo o processo de correção, obter o DEM hidrologicamente coerente, extrair drenagem, definir bacias, eu vou ter uma série de problemas. Então, aqui tem alguns exemplos que formam divisores de água onde não deveria, olha, cortando pequenas drenagens, os divisores de água cortam. Eu vou ter a minha estrada sendo enxergada como um grande rio, e daí eu tenho também divisores, a bacia é simplesmente interrompida em algum momento. E eu tenho aqui no caso, essa estrada ela passou bem no divisor de água dessas duas bacias. O que ela fez foi criar uma bacia artificial que fez com que essas bacias então ficassem desconectadas. Então, do ponto de vista hidrológico, esse dado tem uma série de problemas. Através de um processo de correção, nesse caso foi um processo manual, foi feita uma correção desse dado para minimizar esse efeito. Então a gente vê que o resultado, então essa feição, então ela desaparece, ou pelo menos ela é minimizada. Isso é um processo extremamente demorado e muito cuidadoso que tem que ser feito, mas a consequência é que essa feição ela praticamente desaparece. E a consequência disso é que as feições retiradas a partir desse modelo, elas se tornam mais naturais.
ou mais coerentes. Além da declividade, que a gente já falou, existe uma série de outras métricas que a gente pode extrair e que tem uma conotação mais hidrológica. Na realidade, essas feições elas são geomorfológicas, né? Então, a declividade, que tem relação com velocidade de escoamento, tem a direção de vertente, que é óbvio que é onde vai dar a direção de fluxo, e tem uma série de curvaturas que vão nos representar aí formas de relevo, que vão ter relações mais com a parte de convergência e divergência desses fluxos, tá? Tanto a curvatura vertical quanto a horizontal. Essas feições, elas são extraídas através de modelos matemáticos, então também tem imperfeições, então não necessariamente essas feições representam a realidade, porque isso é feito através de uma modelagem matemática. E existe uma infinidade de métricas que podem ser retiradas desse modelo, tá? Cada uma delas com uma formulação matemática peculiar. Aqui tem só alguns exemplos, né, de algumas, só para a gente visualizar. Então aqui eu tenho uma outra área do SRTM, também lá próximo de Manaus. Aqui eu tenho a declividade, que é uma característica bastante importante. Obviamente que isso daqui é uma representação na forma de imagem, então eu posso mexer no contraste, melhorando essa diferenciação entre as áreas. Mas algumas feições elas são bastante complexas de serem entendidas do ponto de vista visual. Então, a curvatura horizontal, apesar dela ser bastante importante para a hidrologia, a imagem de curvatura horizontal ela não é muito fácil de ser enxergada. Já a curvatura vertical, ela nos traz algumas informações interessantes do ponto de vista visual. A gente começa a reconhecer feições hidrológicas nela. Daí tem algumas outras, curvatura mínima, e aí vai. Tem algumas que são quase que impossíveis da gente extrair algum tipo de informação visual. Mas aí eu tenho também algumas métricas que também são derivadas do modelo de elevação, mas daí requer um certo processamento a mais, que seria a área de contribuição, que normalmente é aquela área acumulada usada para definir a rede de drenagem. Tem outros índices topográficos que também tem a ver com disponibilidade hídrica, e outras distâncias que são derivadas da grade de direção, que são as distâncias verticais, horizontais ou ao longo da superfície, obedecendo à direção de fluxo. Também tem comprimento de rampa, que é bastante utilizada em modelos que modelam erosão. Aqui tem só uma discussão básica entre a diferença entre a distância euclidiana e a distância seguindo a direção de fluxo, que no caso da hidrologia é bastante importante, então não necessariamente porque dois pontos são mais próximos que eles estão conectados hidrologicamente. Então aqui é só um esquema, né, que o ponto C, hidrologicamente ele está conectado ao ponto A e não ao ponto B, apesar dele estar mais próximo ao ponto B. Então isso tem que seguir a direção de fluxo. Visualmente eles são grades bastante parecidas, então aqui eu tenho distância euclidiana e aqui eu tenho seguindo a direção de fluxo, ela só é um pouco mais irregular. Tem uma outra distância que a gente tem utilizado também bastante em trabalhos, em vários tipos de trabalho, de distribuição de espécies de plantas, entre outros, que é que a gente chama de range, que basicamente é um desnível à drenagem mais próxima. Então é uma diferença vertical. Ele também tem um algoritmo que calcula então essa diferença entre um ponto e o ponto da drenagem a qual ele está conectado. E ele tem a parte interessante nele, que ele, na realidade, ele tem uma relação um pouco com a parte de profundidade lençol freático e disponibilidade hídrica. Então ele nada mais é do que uma normalização do meu modelo de elevação. Então, ao passo que eu tenho canais de drenagem em diferentes altitudes, depois no range isso é tudo normalizado. Então, isso permite a comparação de ambientes localizados em diferentes altitudes. Então, aqui é só uma representação daí de uma área bem mais ampla próxima de Manaus, o Rio Negro. Aqui é uma máscara que pega só os corpos d'água mesmo visíveis. Aqui já é o range, e esse range
dividido em 3 classes. A gente já começa a perceber que alguns ambientes estão mais relacionados com água próxima à superfície, que são esses azuis, e esses vermelhos são áreas mais distantes, que eles denominam de platô, são áreas mais distantes do curso d'água. E aqui é quando a gente inclui também a declividade, pegando essas áreas mais afastadas e separando em áreas mais íngremes e áreas mais planas. Então esse tipo de produto ele tem sido utilizado em uma série de pesquisas com resultados bastante interessantes, e ele também encontra-se um dado desse já processado numa página que tem colocado lá dentro do projeto Ambidata, onde você já encontra esse range calculado para alguns limiares. O grande desafio nosso para mexer com essa parte do SRTM tem sido na definição em áreas que têm diferentes padrões geomorfológicos, você definir que um único limiar. Então a gente imagina que essas 4 áreas aqui, para eu extrair a drenagem dessas áreas, usando um único limiar é praticamente impossível. Então um estudo apresentado no último SBSR mostrou o uso de uma técnica tentando descobrir daqueles atributos hidrológicos se tinha algum atributo que ajudava na extração dessas drenagens. Então, num método tradicional, usando um único limiar, se eu usar um limiar alto, eu tenho uma boa representação de uma determinada parte da minha área, mas uma outra área fica mal representada. Se eu usar um limiar baixo, esta região começa a aparecer um monte de feição inexistente e esta parte de baixo fica legal. Então eu não consigo com um único limiar representar bem toda a área. Então através de um processo de mineração de dados, um resultado preliminar ainda, já apresentado no SBSR, mostrou que através de um processo de mineração e aproveitando-se então de outros atributos além da área de contribuição, eu consigo uma melhor representação dessa drenagem. Então mostrando aí que eu consigo, através usando então vários atributos, fazer um ajuste melhor em áreas com diferentes padrões geomorfológicos. E isso é bastante interessante. Aqui já finalizando, tem algumas bases de dados que disponibilizam dados globais, gratuitos, incluindo aí o SRTM e também outros dados globais. Então esse é um site que eu costumo visitar, que é livre. Você pode pegar dados de SRTM, Aster, o GTopo 30, que também é gratuito e é global. Tem esse outro site aqui que também é bem interessante, que você pode escolher uma determinada área de interesse e ele fornece um conjunto de dados disponíveis para aquela área, incluindo altimétricos e outros dados também. Tá? Então você seleciona uma determinada área e ele já disponibiliza para você uma série de dados que você pode baixar gratuitamente. Tá? Também temos aqui um projeto aqui do próprio grupo do INPE, que é o Topodata, que foi um trabalho originado a partir do SRTM, através de um refinamento usando uma técnica de krigagem, gerou-se um dado também altimétrico, mas com uma resolução mais fina. Ele também pode ser utilizado, mas também ele ainda tem os mesmos problemas originais do SRTM. Também tem um outro dado disponibilizado pela Embrapa, que foi feito também a partir do SRTM, que também usou uma técnica diferente lá de completar os pontos que não tinham dados. Particularmente, eu prefiro os dados originais, que também sofreram uma série de versões. Tá? E nós aqui do nosso grupo de divisão de imagem, nós estamos desenvolvendo um sistema chamado TerraHidro, e dentro desse sistema TerraHidro, nós vamos então colocar toda a parte de processamento, tudo isso que a gente discutiu aqui dentro do próprio sistema. Atualmente ele tem toda a parte de correção, a produção de modelos hidrologicamente consistido e essa definição desses atributos, ou a extração desses atributos, estão tudo dentro do TerraHidro. Mas nós vislumbramos aí a possibilidade, inclusive, de inclusão de modelos hidrológicos distribuídos dentro desse sistema. Ele é um sistema livre
e pode ser baixado, basta entrar na página da nossa divisão que tem um link para baixar esse programa. Aqui tem algumas referências que foram citadas ao longo dessa apresentação e que valem a pena dar uma olhada. Tem mais referência do que as utilizadas, tá? Mas eu aconselho dar uma olhada em algumas delas. E é isso. Muito obrigado.